Bom dia, queridos e queridas que assistem o canal Fonte de Vida. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, aquela paz que excede todo entendimento e que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Quero agradecer pelas visualizações, agradecer pelos comentários. Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Estamos dando continuidade ao assunto, a maravilhosa graça. E estamos tratando sobre alguns inimigos da graça, como tratamos ontem com o antinomismo, e hoje vamos tratar sobre o legalismo. Quando Paulo escreveu aqui em Romanos 6,15, que diz assim, pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum. Então Paulo escreveu esse trecho já assim, dando a injeção aos legalistas, que pensavam que porque como eles não estavam mais no tempo da lei, como estavam no tempo da graça, eles não precisavam de agradar a Deus, eles não precisavam de se esforçar, eles não precisavam de fazer a sua parte, porque já que Cristo, já que eles estavam vivendo no tempo da graça, Jesus já tinha feito tudo por eles. Então não haveria, para eles, não haveria mais razão de esforço nenhum, que a graça dava a ele condição de viver da maneira como eles queriam, e a gente sabe que não é, na verdade não é assim. E Paulo já, através do Espírito Santo, já vendo que existia esse grupo de pessoas legalistas, então deixou essa palavra, e vamos entender melhor, ao longo da lição vamos entender melhor, para a glória de Deus. Então, a doutrina da justificação pela fé, independente das obras da lei, levaria as pessoas legalistas a argumentar que Paulo estaria ensinando que, em virtude de não estarmos mais debaixo da lei, então não há mais obrigação alguma conviver santo, né? E cadê conviver santo? E nesse caso não haveria mais nenhuma barreira de contenção para o pecado. Na mente do legalista, somente a lei de Moisés era um instrumento adequado para agradar a Deus. Então eles pensavam que somente na lei de Moisés era o instrumento de agradar a Deus, que os homens eles tinham que se esforçar para obedecer, já que era no tempo da lei, era olho por olho, dente por dente, você precisaria de obedecer às leis, coisa que nenhum homem conseguiu obedecer. Então, já que era o tempo da graça, eles não precisavam de fazer mais nada. E aí eles viam a graça como uma escória para eles ficarem. Jesus já fez tudo por mim. Quando a gente sabe que não é verdade, há um esforço, e no finalzinho Paulo o escritor, ele bem detalhadamente, ele diz que ainda mais, né, a responsabilidade é maior, porque carregamos dentro de si Jesus, e a graça nos dá a condição de vivermos mais para agradar a Deus, o Espírito Santo de Deus, porque carregamos Jesus dentro da gente, é que nos faz a gente agradar mais ainda a Deus pela responsabilidade de ter Deus dentro da gente, ter o Senhor dentro da gente. A teologia de Paulo irá ensinar que mesmo não estando mais debaixo da lei, o cristão não ficou sem parâmetros espirituais. E Paulo dizia, pelo contrário, agora o que Paulo queria dizer era pelo contrário, agora é que o cristão ele tem a vida de Jesus dentro de si, e por ele ter Jesus dentro dele, pela graça de Deus, esse cristão ele está capacitado a agradar a Deus, mesmo sem se submeter à letra. Então a responsabilidade é maior, já que eu e você temos a graça de Deus, já que eu e você temos agora o Espírito Santo e carregamos o nosso Deus dentro de nós, a responsabilidade é maior. Então Paulo querendo dizer isso, já quebrando, já aplicando ali a injeção para os legalistas, que pensavam que a graça não... pelo tempo da graça, eles não precisavam mais de esforço nenhum.
E a gente sabe disso, a gente sabe que o céu ele é tomado à força e temos que nos esforçar. Tem a graça, a misericórdia de Deus, mas é necessário a gente se esforçar para agradar ao Senhor. E a vitória da graça, né? A graça destrói o domínio do pecado. Para Paulo, o pecado era como um tirano impiedoso que não poupava seus súditos. Ele reinou desde que entrou no mundo e seu domínio parecia não ser ameaçado. O pecado dominou os que não estavam debaixo da lei e dominou também os que estavam sobre o égide. Não havia escapatória por causa do velho homem, uma expressão que para Paulo é sinônimo de natureza caída e pecaminosa. Então Paulo ele via o pecado como sinônimo de natureza caída e pecaminosa. O homem sem Deus ele tinha a natureza caída e a natureza pecaminosa. Que esse iníquo tirano conseguia reinar e como se libertar então desse tirano, que é o pecado. Paulo mostra que a solução de Deus foi aquilo que ele servia de base de sustentação, o corpo do pecado. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, foi com Cristo crucificado, nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, a graça de Deus, deixa eu marcar aqui para não perder. A graça de Deus, ele faz com que a gente não sirva mais ao império do pecado, não sirva mais ao pecado, né? Mas nos habilita a servirmos ao Senhor, nos torna habilitado para servir a Deus, a fim de que não servimos ao pecado. O corpo do pecado significa mais do que simplesmente o corpo físico, mas o corpo como algo que instrumentaliza o pecado e que precisa ser destruído. A palavra grega katargel, traduzida em Romanos, capítulo 6, versículo 6, como destruído, possui o sentido de destronado ou tornado inoperante. Foi, portanto, através da cruz de Cristo que esse tirano, que é o pecado, foi destronado e teve seu domínio desfeito. Glória a Deus por isso. Foi através da cruz de Cristo que esse tirano, que foi o pecado, o corpo do pecado, ele foi destronado, foi destruído para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus. Ou tornado inoperante. A graça faz isso, faz com que o reinado do pecado, o império do pecado na vida do crente, ele se torne inoperante, porque por causa da novidade de vida que o crente vive. Então a graça ela faz isso conosco, no sentido destronado ou tornado inoperante. Foi portanto através da cruz de Cristo que esse tirano foi destronado e teve seu domínio desfeito. A graça de Deus triunfou sobre o pecado e glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo seu dom inefável de Deus. Isso está em 1 Coríntios 9 e 15. E vamos ler que está bem pequenininho o segundo ponto do segundo tópico. A graça destrói o reinado da morte. O apóstolo mostra que o reinado do pecado, que é o favor imerecido de Deus, é a graça, destrói o reinado do pecado e o seu domínio. Ele destrói o reinado do pecado e o domínio do pecado. Caracterizam-se pela morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus não ficou muito não deu para entender direito. Então, vamos ler novamente. A graça destrói o reinado da morte. O apóstolo mostra que o reinado do pecado e seu domínio caracterizam-se pela morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. Não há lugar neste mundo onde não se sinta as consequências do pecado. Na verdade, não há lugar neste mundo que o homem de Deus
não sinta as consequências do pecado deste mundo. Por isso que há tantas misérias neste mundo, há tanta fome, peste, corrupção, roubo, suicídio, pessoas que desonram os seus corpos, né? Faz do seu corpo verdadeira máquina do pecado para se prostituírem e desonrarem o seu corpo, desonrarem seus pais. Então são muitas sortes de coisas que imperam neste mundo por causa do pecado, né? E amanhã, se Deus quiser, mas o nosso Jesus, ele veio, deixa eu terminar essa expressão, o nosso Jesus, ele veio para destronar o império do pecado na vida do homem ou na vida da mulher, ou na vida do jovem, na vida do adolescente, ou na vida até da criança que aceita Jesus e tem ele como Senhor de suas vidas e recebe a maravilhosa graça que nos conduz para uma vida de santificação. E que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. E amanhã voltaremos, se Deus quiser.